Boa noite a todos, que alegria estarmos reunidos mais uma vez para mais um encontro de famílias educadoras. E hoje nós estamos bem felizes por poder apresentar para vocês algumas novidades que temos e que logo mais, estaremos apresentando aqui. Mas antes de começarmos a conversar um pouco mais sobre planejamento e como nós encontramos uma forma de facilitar, podemos assim dizer isso, para as famílias, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma oração e assim darmos prosseguimento ao nosso encontro de hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o teu nome, ó Senhor, por mais esse encontro de famílias. Pedimos a tua presença aqui em nosso meio, que o Senhor seja o nosso professor, o nosso auxiliador, e que tudo que venhamos falar e aprender aqui seja para a honra e glória do teu nome, e para o nosso preparo, para vivermos com o Senhor eternamente. Ser conosco, com cada família que está aqui conosco nesta noite. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Como vocês viram aí nas redes sociais, as pessoas que nós enviamos o convite para esse encontro, nós queremos falar um pouco hoje sobre os princípios do planejamento para a verdadeira educação. E também as ferramentas que nós utilizamos, eu e a professora Cleuma, para tal. Então, um auxílio aí, algo que eu fiz e que também a professora Cleuma fez, que irá compartilhar conosco, que tem auxiliado nesse processo do planejamento e também do registro de atividades dos nossos filhos. Então, vamos apresentar aqui um slide para que vocês possam acompanhar alguns textos que eu separei aqui para refletirmos um pouco sobre isso. Então, princípios de um planejamento da verdadeira educação. Nós sempre temos tratado aqui com vocês os nossos temas, sempre dentro da verdadeira educação, dentro de uma educação cristã, um homeschooling cristão. Então, tudo que vamos abordar hoje terá esse viés. Então, o que nós vamos apresentar, as facilidades aqui, é justamente dentro dos princípios que nós acreditamos e que nós seguimos para famílias cristãs. E eu trouxe alguns textos aqui, e o primeiro está no livro Obreiros Evangélicos, na página 95. São alguns textos para refletirmos. Diz assim: a causa de Deus pede homens completos, capazes de compreender, planejar, construir e organizar. E os que apreciam as probabilidades e possibilidades da obra para este tempo, buscarão, mediante estudo profundo, obter todo o conhecimento que lhes seja possível da palavra, para ajudar os necessitados, enfermos pelo pecado. Então, esse texto aqui me chamou muita atenção, porque aqui tem alguns passos para o sucesso. E esses passos estão ali em planejar, construir e organizar. Eu digo assim, os primeiros passos, Então, dentro da educação, nós sabemos que esses são os primeiros passos: planejar, construir, organizar. E é por isso que eu trouxe esses textos aqui para refletirmos, porque nós trataremos desse assunto aqui hoje. E precisamos estar bem pautados no que o Senhor nos diz para prosseguirmos, então, nesse assunto. Temos mais alguns textos, e esse aqui diz assim: é pela educação e pela prática que as pessoas devem ser habilitadas a satisfazer a qualquer emergência que possa surgir. E é necessário sábio planejar para colocar a cada qual em sua devida esfera, a fim de que possa obter uma experiência que o habilite para assumir responsabilidades. Nesse texto também eu grifei aqui a palavra planejar,
porque nós precisamos aproveitar as oportunidades à nossa volta, e nós temos um objetivo, eu creio que todos vocês que estão aqui têm um objetivo em mente, em educar os seus filhos, escolheram, então, essa educação que chamamos de verdadeira educação, porque vocês têm um objetivo. E para alcançarmos esse objetivo, nós precisamos nos preparar. E aqui diz que é pela educação e pela prática que nós estaremos o quê? Habilitados a satisfazer a qualquer emergência que possa surgir. Ou seja, mesmo que eu não saiba o que aqui os meus filhos serão chamados, eu preciso prepará-los. E como vimos nos passos anteriores, preciso de planejamento, de organização. Vamos adiante. Os pais devem tomar tempo diariamente para o estudo da Bíblia com seus filhos. Não há dúvida de que isto exigirá esforço e a organização de um plano para tal, bem como algum sacrifício para o realizar. O esforço, porém, será ricamente recompensado. E aqui, essa promessa, nós não podemos esquecer, e é por isso que eu trouxe aqui, apesar de falarmos tanto nesse esforço, nesse planejar, e que com certeza encontramos dificuldades nessa organização, principalmente no início, para os pais que estão começando, ou início de ano que precisamos programar, ou enfim, precisamos nos organizar. E sabemos que isso sim leva tempo. Então, temos aqui uma promessa maravilhosa, que Deus nos diz que o nosso esforço será ricamente recompensado. E como nós já dissemos várias vezes, nós colocamos em primeiro lugar o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. Então, esse sempre será o nosso foco aqui com as famílias educadoras cristãs. A Bíblia realmente precisa estar em primeiro lugar na educação de nossos filhos. E é por isso que eu trouxe aqui esse incentivo, e essa promessa para nós, que está no livro Educação. E algumas perguntas que eu gostaria de refletir com vocês aqui hoje, que eu até deixei escrita para que vocês pudessem visualizar também. Qual o objetivo da verdadeira educação? Vocês já leram, provavelmente, lá no livro Educação, que esse objetivo, resumidamente, é a redenção, a salvação, porque ali no livro Educação diz que a educação e a redenção são uma. Então, nós temos esse objetivo. Foi esse o seu objetivo ao escolher essa modalidade de ensino? Por que você escolheu o homeschooling ou a educação domiciliar? Nós precisamos ter realmente as nossas metas, os nossos objetivos claros, tanto para nós, como pais, como também até mesmo para as crianças, adolescentes, aqueles que já conseguem entender o porquê eles estão fazendo essa modalidade de ensino, que não é tão popular assim, principalmente em nosso país. Então, nós precisamos ter isso bem claro, e é por isso que eu coloquei essas perguntas aqui, para refletirmos juntos. Mas já que eu entendi qual é o objetivo da verdadeira educação, por que eu escolhi esse caminho, por que eu escolhi educar os meus filhos em casa, então vem a próxima pergunta: por onde começar a planejar a educação domiciliar de meus filhos? Algumas dicas nós já demos, com certeza, em outras palestras, só que hoje vamos tratar isso um pouco mais específico e apresentar também uma ferramenta para os auxiliar. Sabemos que precisamos, primeiramente, planejar e organizar. Em seguida, montar, então, o nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre planner. Eu não sei se todos vocês que estão aqui assistindo sabem exatamente o que é isso. Então, eu resolvi trazer aqui um pouco de informação inicial para aqueles que não estão habituados com o planner
ou com essa modalidade de agenda, eu vou usar essa palavra, que na verdade não é uma agenda. A palavra planner, ela deriva, aliás, ela é uma palavra em inglês que significa planejador, mas nós a utilizamos muito bem em nossa língua, né? Veio e ficou no português como planner mesmo, que não é exatamente uma agenda, apesar de se parecer muito bem com uma. O planner, ele é um pouco mais personalizado e também ele te dá mais capacidade de planejamento, tanto específico como a curto, médio e longo prazo. Não como uma agenda, com uma data marcada. Vários projetos e planos não precisam exatamente ter uma data marcada para ele acontecer. E vocês podem encontrar vários tipos de planners aí no mercado para comprar. Porém, hoje nós vamos falar especificamente sobre o planner homeschooling. Então, um planner para se utilizar na educação domiciliar. E então, já sabemos o que é um planner. Então, é uma forma de você se planejar, se organizar, e agora, especificamente, planejar e organizar todo o conteúdo, materiais e todos aqueles projetos e planos que você tem para utilizar com o seu filho ou seus filhos ao longo de um período, seja ele um bimestre, um semestre ou mesmo um ano. Então, aqui, o que vamos apresentar é exatamente, em primeira mão aqui, um planner homeschooling que nós, do Plano A Homeschooling, desenvolvemos a partir de experiências, uma experiência que eu tive aqui em casa com a minha filha e que tem funcionado muito bem, e então decidimos compartilhar isso com outras famílias, porque eu comecei nesse caminho de planner, de organização, fazendo tudo à mão, com um caderno normal, e as famílias que fizeram a assessoria do Plano A, elas viram como que eu elaborei, como que eu faço isso numa agenda ou um caderno, né, que eu transformei em um planner. Porém, com a ajuda, então, de uma designer, nós conseguimos fazer isso de uma forma que pudéssemos disponibilizar para as famílias, uma forma em que as famílias pudessem imprimir e ter isso em casa, sem ter todo aquele trabalho de preencher, de montar os quadrinhos, tudo à mão. Então, nós temos agora esse material prontinho, somente para você preencher. E é isso que eu vou apresentar agora para vocês, e também mostrar ou indicar, dar algumas dicas de como preencher, de como você se organizar e como esse planner vai te ajudar, já que ali tem os passos e tudo aquilo, ou boa parte daquilo que você precisa para organizar, então, o seu ano homeschool, ou a partir de qualquer mês que você desejar começar, então, esse planejamento e essa organização. Eu vou trocar aqui a nossa apresentação para que eu possa mostrar para vocês e também mostrar como preenchê-lo. Vamos só abrir aqui. Muito bem, estão conseguindo visualizar aí? Ok. Então, esse aqui é o nosso planner. Ele está lindo, com certeza, com um design bem minimalista, simples também, mas muito bonito. Eu gostei bastante e creio que você também vai gostar. O planner que você terá em mãos, ele pode ser tanto para esse planner, ele pode ser tanto para menino como para menina. Ele tem umas cores mais neutras, mas é claro, esse material, ele fica mesmo na mão da mãe. Então, é a mãe que vai manusear, que vai preencher. Geralmente, é isso que acontece. Então, mas mesmo assim, nós optamos por um designer, assim, mais tranquilo, né? Que não puxasse tanto para o rosa ou para o azul, que ficasse aí nesse termo de floral, né, de folhas, na verdade, para que pudesse também agradar o máximo, né, dos pais homeschoolers possível.
E aqui está a capinha dele, para que você possa conferir. Eu vou passando aqui na tela para que você possa acompanhar e também vou explicando como que eu tenho feito, né? Já há algum tempo eu tenho utilizado esse método de fazer o planner e como isso tem me ajudado. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no chat e nós vamos responder no final. Ou até mesmo a Michaele e a professora Cleuma, que estão aí a postos, já vão respondendo algumas perguntas de vocês aí, tá bom? Mas você pode deixar, se você tiver alguma pergunta mais específica para mim, responderei no final, tudo bem? Vamos continuar então. Aqui nós temos, então, a folha de rosto, e para as pessoas que adquirirem esse planner, agora, no ano de 2022, eu fiz também um calendário, porque esse planner, ele não é um planner específico, ele é um planner que você pode, específico para esse ano, né? Você pode utilizar ele em qualquer ano, ele não é datado, mas eu preparei um calendário que não está incluso aqui nesse PDF, está à parte, para aqueles pais que quiserem colocar, né, imprimir juntamente com ele um calendário. E eu, por exemplo, preferi, eu vou pegar o meu aqui, para mostrar como que eu fiz, eu preferi imprimir o meu calendário no verso da folha de rosto. Vou apresentar aqui como que eu fiz, só para vocês terem uma ideia. Então, o calendário ficou aqui atrás dessa folha de rosto. Em seguida, temos aqui uma página para os dados do seu filho. Tem bastante espaço, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente deixou aí os espacinhos. Se quiser acrescentar e-mail, outros contatos, essa página ficou para essa função. Logo em seguida, nós temos essa página aqui, todas elas com esse design muito lindo, para que você possa colocar ali alguns materiais que você deseja usar, o que você precisa comprar, e também um espaço para o que você pretende fazer. Sabe aquela coisa que você não quer esquecer? E anotando ali, então ela está logo no início do planner, para que você tenha aqui em mão e vá anotando essas coisinhas ao longo do seu planejamento. Em seguida, deixei esse espaço aqui para o horário familiar. Aqui, eu deixei ele com os horários, para que você possa se organizar juntamente com os filhos. Então, tem bastante espaço, você pode fazer de várias formas esse horário familiar. No meu caso, eu gosto de colocar, por exemplo, a hora que eu acordo, em seguida, o que eu faço, geralmente, o culto pessoal, o horário que a minha filha acorda, já tem o horário ali, você vai só preencher o que estará acontecendo naquele momento. Então, se ela acordou nesse horário, se ela vai fazer o culto pessoal, o horário do culto familiar e assim por diante. Então, essa folha, ela ficou específica para isso. Então, é o horário familiar, não somente do seu filho que estará usando esse planner. Em seguida, temos uma página para o planejamento anual. Esse planejamento anual, ele é específico para a criança que estará utilizando esse planner, porque se você tiver mais de um filho em idade escolar, você precisará imprimir, se for 2 filhos, 2 planner, e assim por diante, é um para cada criança, porque mais à frente nós temos, juntamente com esse planner, uma novidade, algo assim que tem me auxiliado muito, que é o local, né, para o registro de atividade. Então, já está incluso, você vai ter todo o material e também o registro junto, não vai estar separado no caso desse planner. Então, aqui, nesta página, você vai colocar o que você pretende estudar, ou até mesmo projetos que você pretende em cada mês do ano, nesses quadrinhos específicos para esse filho que estará utilizando esse planner aqui. Próxima página, temos o horário semanal das atividades dessa criança ou adolescente. Então, aqui eu separei por dias da semana e também pelos tópicos
que você pode marcar dentro deles o que a criança ali estará fazendo, por exemplo, em atividades domésticas, em atividades manuais, em atividades musicais e intelectuais. Aqui na parte de intelectuais, eu coloco aquelas matérias ou áreas do conhecimento que a criança estará estudando naquele dia. Por exemplo, no primeiro dia da semana, no domingo, ela vai estudar matemática, língua portuguesa, enfim, quais são as matérias. Então, geralmente, eu coloco aqui, nesse quadrinho, para que fique bem organizado. Esse quadrinho também você pode imprimir uma página extra e colar no mural da criança, no quarto ou na porta da geladeira, para que isso fique bem visível para ela, principalmente se for uma criança menor. Então, aqui ela terá todas as suas atividades à vista, mas você também terá isso lá dentro do planner para se organizar melhor. Mais à frente, eu deixei, então, essa página para o culto pessoal. Também é o culto pessoal da criança. Aqui, eu preencho com o que ela vai estudar naquele dia da semana. Eu não costumo colocar apenas um material para a semana inteira. Então, para variar um pouquinho, alguns dias da semana eu uso um material, em outros dias, outro material. Por exemplo, se você utiliza a lição da escola sabatina, você escolhe 1 ou 2 dias para isso. Você pode utilizar uma meditação, por exemplo, e aí você vai utilizar para outro dia, e assim por diante. Então, eu utilizo vários materiais para ela no culto pessoal, e aqui eu deixo marcado para o meu controle e também para o controle dela. A próxima página aqui, nós deixamos para a lista de leitura. Essa página, se você preferir, pode imprimir até mais de uma, porque geralmente, dependendo da idade da criança ou juvenil, eles leem um pouco mais. Talvez uma página fique pouco, isso aconteceu comigo. Então, vários livros, porque eu deixei aqui para o ano. Então, essa lista de leitura você pode utilizar para o ano inteiro. Se preferir, imprima mais de uma vez e deixe ali já para que você vá preenchendo. Se não, é uma página também extensa, né, com várias linhas ali para ir preenchendo. Então, colocar o título do livro, que leu quantas páginas esse livro possui, e a data. E assim, você terá um registro ali das leituras que foram feitas. Mais uma página para passeios e viagens. Então, essa página aqui, geralmente são aqueles passeios que a família faz, acampamentos, viagens, passeios ou visitas a museus, hortos, e, enfim, você vai utilizar essa página para ir colocando todos esses acontecimentos, porque tudo isso faz parte da educação, e é importante nós termos isso registrado, especialmente em casos de visitas do Conselho Tutelar ou outras pessoas que queiram verificar o que estamos realmente fazendo, se realmente as nossas crianças, elas estão tendo interações, como a escola oferece passeios, né, viagens a locais assim, nós também podemos fazer isso, a zoológicos, enfim. E aqui a gente vai registrando. E aí você escolhe uma forma de registrar, colocando local, data, fica bem a critério ali. Apesar desse planner ser bem intuitivo, né, com todos os passos para que você possa seguir, também você tem uma flexibilidade muito grande para colocar aqui as suas ideias, o seu jeito familiar de conduzir a educação. Então, nós temos essa página. E aqui vem algo muito interessante, que me ajudou muito, tem me ajudado bastante, que são dicas daquilo que eu posso fazer em cada área do conhecimento. Então, essas dicas aqui são bem valiosas, especialmente para quem está começando e não sabe o que colocar no registro ou o que estudar.
com a criança. Aqui temos várias dicas. Essas dicas realmente me ajudaram. Foi uma outra mãe homeschooler que me passou e eu fui só estruturando e adequando, acrescentando algumas coisas também e chegamos a esse ponto aqui. E aqui eu separei as áreas do conhecimento, ou você pode utilizar como matérias também, e dando as dicas do que fazer em cada uma delas. Por exemplo, nós temos aqui Bíblia. O que você vai estudar e o que você vai registrar nessa área? Memorização de versos bíblicos, culto pessoal, lição da escola sabatina, cópia de versos para decorar, livros de Ellen White, lista de oração intercessória, e aí por diante. Então, temos várias coisas, né, que você pode fazer, em várias habilidades. Então, aqui temos habilidades manuais, socialização, língua portuguesa, matemática, e tudo isso que temos aqui, essas dicas que temos aqui, para que você comece nesse caminho, né, da verdadeira educação, do ensino domiciliar, você pode seguir e acrescentar coisas a mais. E você vai também adaptar isso à idade da criança. Então, apesar de termos colocado aqui essas dicas, você vai adaptar. Por exemplo, a criança ainda não é alfabetizada, então como que eu posso seguir essa dica? E assim você vai colocando cada coisinha de acordo com a idade. Não é necessário, por exemplo, seguir todas as dicas em um mês ou em um ano com a criança, mas nos meses ou anos subsequentes, você pode ir utilizando aquelas outras dicas que a criança não teve, não participou, não fez nos anos ou meses anteriores. E aqui temos línguas estrangeiras, história e profecia, geografia e missões, natureza e jardinagem, ciências e saúde, e todos eles, então, foi colocado aqui todas as dicas, ou várias dicas, que você pode utilizar para fazer isso em casa. Então, esse planner, ele é diferente de qualquer um outro que você for buscar, justamente por isso, porque essa ferramenta aqui traz para você o que fazer. Então, eu sei que eu preciso planejar, mas o quê? Aqui nós já temos as áreas. Dentro de cada área, o que dá para fazer? Então, aqui nós já temos, dentro do seu planner, tudo escrito, só para você ler, estudar, ver se é isso mesmo que encaixa dentro do seu contexto familiar e seguir. Então, não é apenas um planner, nós temos várias dicas e também o caderno de registro de atividades junto com esse planner. Terminando essas dicas, a próxima página, então, começa com o mês de janeiro. E aqui, nessa página, nós deixamos os espaços para que você possa planejar agora, nesse espaço, apenas aquelas matérias que são, vou dizer assim, exigidas pela escola. Então, eu coloquei as principais matérias para que você possa planejar agora, especificamente, o que a criança irá estudar nesse mês específico. Por exemplo, se você estiver começando em janeiro, e não é necessário começar em janeiro, você pode começar em qualquer mês do ano, porque esse planner, como eu disse, ele não é datado. Se você começar, por exemplo, em maio, que é o mês que estamos, ou junho, por exemplo, você vai fazer o seu planejamento lá no mês de junho, começar a marcar. Terminou o ano, em dezembro, você volta para o início desse planner e continua, então, no mês de janeiro. Você não precisa jogar esse fora ou guardar e imprimir um novo. Então, você continua nele e faz aqueles meses que ficaram. Daí, você vai colocar ali, por exemplo, janeiro de 2023. Uma dica para que você possa fazer, não é? Então, vamos seguir. Aqui, eu deixei, então, matemática, português, inglês, história, geografia e ciências. Mas digamos que além dessas, ou você gostaria de substituir o inglês por espanhol, por exemplo, ou uma outra língua estrangeira. Você tem um espacinho ali que você pode colocar em cima, a caneta mesmo, essa matéria. Digamos que você não vai estudar inglês, você escolheu outra língua estrangeira. Então, você pode anotar ali
e então colocar o que você planeja para esse mês específico dentro desta matéria. E assim estão aqui as outras matérias. Se por um acaso houver outras que você gostaria de planejar, você pode também imprimir outra folha e fazer essas anotações. Após esse planejamento todo, você terá todo o planejamento montado. Com certeza o coração estará mais quieto e tranquilo, né? Porque depois que nós fazemos o nosso planejamento, a gente sente mais paz, conseguimos dormir melhor. Agora, o que segue aqui nesse planner é o registro de atividades. Como eu disse, aqui junto você já tem tudo que você precisa. Aqui você vai fazer o registro daquilo que a criança ou juvenil estudou. Como que você vai fazer isso? Eu separei, então, por áreas do conhecimento, que são as áreas que nós julgamos necessárias e interessantes dentro da nossa filosofia de ensino, dentro da verdadeira educação. Então, aqui o registro é feito por semana. Então, o que a criança estudou durante a semana? Sobre Bíblia, de Bíblia. O que ele estudou, ela estudou essa semana. Tem um espacinho para que você coloque a data, e você pode colocar, por exemplo, do dia 1º ao dia 7. E assim você vai colocando, porque é uma semana, não é apenas um dia. Então, dentro de Bíblia, o que foi estudado? Agora não é mais planejamento, é o que aconteceu, o que foi estudado. E aqui você vai escrever, e assim para todas as áreas do conhecimento, matemática, música, atividades domésticas. Eu achei importante colocar isso. Com certeza há um desenvolvimento muito grande dentro da área de atividades domésticas, então é por isso que nós deixamos esse quadrinho ali, e nós temos 2 páginas para isso, que na hora de imprimir, por exemplo, eu escolhi imprimir frente e verso, exceto a capa e a folha de rosto. E quando chegou aqui, então, vou mostrar para vocês. Quando eu abro, aparece assim. Nas 2 páginas. Só para vocês entenderem, eu vou explicar como que fica. Se você imprimir frente e verso, seguindo esse passo de pular a capa, na folha de rosto, eu imprimi no verso o calendário, e as páginas subsequentes, elas ficaram todas frente e verso. Então, essas páginas, elas vão aparecer de um lado e outro quando você abrir o seu planner. Então, você vai ter de um lado algumas áreas do conhecimento, e na outra página, que estará aberta, as outras áreas do conhecimento. É uma dica se você quiser imprimir desta forma. Se ficar atrás ou na próxima página, também não vai te atrapalhar, né? Mas você pode fazer assim. Aqui nós temos as outras áreas, como português, história e profecia, inglês, ciências, geografia, enfim, todas essas áreas que nós demos dicas lá atrás no planner, elas estarão aqui. Então, você terá um espaço agora para preencher. E aqui você vai apenas preencher o que aconteceu naquela semana. E se você perceber, olha só, nós temos, então, todas as semanas para um ano. Todas as semanas estarão aqui para todos os meses. Olha só. Aqui, passa para o mês seguinte, a mesma coisa, você vai fazer o planejamento mensal do que você pretende estudar em cada matéria, vamos dizer assim. O planejamento de Bíblia, por exemplo, esses estudos, atividades domésticas, eu não julguei necessário colocar aqui para fazer um planejamento. Isso nós temos lá atrás no planner, um espaço para que você coloque, que aqui em casa funciona como fixas. Então, você tem ali o planejamento para o culto pessoal, por exemplo, e essas coisas, então, não haverá um espaço aqui para planejamento realmente. Mas essas matérias que a gente julga, assim, que são aquelas que mais precisamos detalhar, aqui estará o espaço.
mês a mês. E cada mês vocês terão também as semanas para que você possa colocar o registro do que aconteceu. Eu creio que deu para entender, né, como esse planner funciona. E aqui nós temos, então, todas as semanas para que você possa fazer o ano inteirinho dentro desse planner. Aqui eu creio que ficou claro, né? Mas gostaria de dar mais uma fala sobre esse planejamento. Para mim, aliviou todas aquelas preocupações do que eu precisava fazer. Aquelas preocupações de não saber como começar, por onde começar o meu planejamento. Mesmo que o seu filho ou sua filha tenha uma idade diferente da minha, por exemplo, você vai seguir um planner que é intuitivo, é um planner prático, sem aquele monte de folhas que você não sabe para que serve. Então, cada folha, cada página desse material, ele está ali bem claro, bem específico também, para que você possa seguir sem preocupações. Então, é um material que estará na sua mão para que você só preencha, só siga e decida também os materiais para utilizar. Mas agora que você tem aqui, por exemplo, as matérias que você precisa estudar, já fica mais fácil para que você vá atrás desse material. Eu sei que eu preciso estudar matemática, por exemplo. Eu preciso ir atrás de algum material? Deixa eu ver as dicas ali do que eu posso fazer dentro dessa matéria. Então, para mim, isso facilitou muito, realmente muito mesmo. A minha vida ficou muito mais prática e mais fácil a questão do planejamento. E eu espero que para você também isso fique muito prático e muito fácil. E você possa seguir, especialmente os pais de crianças, né, crianças menores, juvenis. Esse material vai auxiliar muito, muito mesmo, por causa das dicas ali. As dicas que nós colocamos são dicas que dá para adaptar para várias idades, mas especialmente crianças e juvenis aproveitarão quase, eu digo assim, 100% do que está ali. Espero que vocês gostem e que seja uma ferramenta realmente que vai auxiliar. Nós vamos mudar um pouquinho agora e apresentar outra ferramenta dentro desse tema de planejamento, de registro de atividades, para que você tenha opções, não só essa opção que foi apresentada, mas tenha uma outra opção, principalmente para aqueles que estão com filhos maiores e pensam assim, olha, tudo bem, eu gostei, mas talvez eu não vou aproveitar tudo que tem ali. Então, nós temos uma outra opção que a professora Cleuma apresentará para vocês agora aqui, e vocês possam conhecer também esse outro material. Vou passar aqui para a professora Cleuma. Obrigada, Ruby. Boa noite a todos. Há alguns anos, quando nós tiramos o nosso menino da escola, mais especificamente iniciamos o homeschooling com ele no ano de 2017, neste ano, eu não tinha parâmetro nenhum nem do que fazer e nem de como registrar. O único temor que eu tinha, a única preocupação que eu tinha era com relação a denúncias. E fazendo os meus estudos, buscando o conhecimento, tentando ver como organizar a vida acadêmica, a vida espiritual, a vida de trabalho útil do meu filho em casa, e em harmonia também com a rotina da família e todas as atividades que todos nós fazíamos juntos. Então, no ano de 2000, apenas no ano de 2019, depois de 2 anos, foi que eu fui apresentada a um tipo de registro de uma mãe homeschooler dos Estados Unidos. Ela desenvolveu uma forma de registrar as atividades. Ela é cristã, mas não é adventista do sétimo dia. E ela desenvolveu uma forma de registrar
as atividades dos filhos dela. Eu me identifiquei com aquilo. Por quê? Porque era enxuto, era ao ponto, e era o que eu precisava com meu filho, que na época estava com 15 anos de idade já, 2 anos passados. Então, eu peguei aquele material em inglês e, tendo em mente os princípios da educação verdadeira, que tem ali no livro Educação, eu fiz uma adaptação. E da forma que ele ficou, e que eu continuei trabalhando com ele até o ano passado, que foi quando meu filho estava com 17 anos, então, durante todo esse tempo, eu utilizei esse material tanto como um diário de atividades nossa, né, da família toda e do meu filho em conjunto, obviamente. Eu utilizei também ele como um norte para mim como mãe. Por quê? Porque eu fazia o meu planejamento enquanto o planner que a Rúbia apresentou. Você já faz tudo nele? Neste caderno de registro de atividades, não. Ele é, como o próprio nome diz, registro de atividades. Você faz o seu planejamento à parte e ali é o cumprimento do seu planejamento. Semana a semana, cada semana do ano, né? Então, a Ruby, ela já vai colocar para nós visualizarmos o PDF. Então, neste caderno de registro de atividades, o que foi que nós fizemos? Nós separamos um trecho para nós registrarmos durante o dia, quando eu digo nós mães, tá? Mas o que acontece? Existem adolescentes que já são autônomos o suficiente para que eles mesmos façam o registro junto com a mãe, se for o caso, né? Então, não era o meu caso. Então, no caso do meu filho, era eu que registrava. Obrigada, Ruby. Então, este caderno de registro, ele servia dessa forma, e tendo em mente os princípios da educação verdadeira, que é Bíblia, né? Natureza, trabalho útil e experiências da vida, eu fui adaptando junto com as áreas do conhecimento, né? E aqui são áreas do conhecimento mesmo. E aí, claro, quando a gente fala em áreas do conhecimento, a gente imediatamente fala junto sobre disciplinas também, tá? Mas eu vou falando um pouquinho de folha a folha, e aí vocês vão entendendo como essa inter-relação entre áreas do conhecimento e disciplina acontece, né? Então, aqui, bem simples, né? Não sei se vocês conseguem ler lá no topo. Lembrando, é um caderno de registro de atividades. Então, ele já está ali programado para um ano inteiro, né? Então, ele já tem aí as 50, em média, 50 a 52 semanas. Então, lá no topo, olha só, minhas atividades nessa semana. Então, para cada semana são 2 folhas, a semelhança do planner, tá bom? Então, são 2 folhas de registro de atividades por semana. Nessa semana, nós vamos planejar para todas as disciplinas que nós selecionamos no nosso planejamento para os nossos filhos. Fora isso, outros aspectos também que nós vamos ver. Então, vamos para essa primeira parte aqui, que tem as linhas e os dias da semana. Então, olha só, minhas atividades nesta semana, e ali no topo tem de tal data de 2020 e tanto, até tal data de 2020 e tanto, tá bom? Aí, de domingo, dia tal, a sábado, dia tal. E em cada um destes dias da semana, eu ia registrando, por exemplo, no domingo, o que é que o meu filho fez de manhã cedo? O que é que ele foi na sequência? Fui colocando. Se a família foi à cidade, porque a gente mora na roça. Se a família foi à cidade, então eu escrevo, fomos na cidade fazer tal coisa. Por quê? Isso engloba experiências da vida. Então, indo na cidade, o que o meu filho ele aprendeu ali daquela ida à cidade? Eu posso destacar isso em um dos quadradinhos que estão ali mais na sequência, entende? Então, aqui funcionava para mim como um controle. E eu registrei.
Eu esperava, cada um tem um ritmo. Eu esperava, no final da manhã, eu fazia breves registros, e no final da tarde eu completava com os registros da tarde. E isso foi o que funcionou para mim, tá? E eu tenho apenas um filho, tá? E agora isso ocorre para cada dia da semana, de domingo até o sábado. Sábado, às vezes nós temos atividades missionárias, às vezes nós temos atividades que são missionárias e também são de ajuda ao próximo, não necessariamente voltado para evangelismo em si, mas para ajudar uma pessoa que esteja enferma, uma atividade médico-missionária, por exemplo. Então, tudo isso é registrado. Agora, nós vamos para esses quadradinhos que estão na lateral. Aqui é o início da semana, esses 3 quadrados que estão ali. Então, já começa ali com a parte espiritual, de manhã cedo, o meu relacionamento com Deus. Lembra que eu falei de área do conhecimento? Então, essa é uma área. Meu relacionamento com Deus. Comunhão cristã, aí vem a dica. O que é que eu vou registrar aqui? Estudos da palavra de Deus e adoração. E aí fica a seu critério, de acordo com a sua rotina familiar, com o perfil da sua família, com as atividades individuais do seu filho, você vai registrar ali o que é que seu filho fez. Na época, quando eu comecei a utilizar isso, o Marcos ele fazia o devocional dele, tanto com a Bíblia, quanto o Desejado de Todas as Nações, que foi o livro dele do ano, na verdade, do semestre, porque ele leu em um semestre. Então, eu registrava lá, devocional pessoal, Bíblia, e aí o livro da Bíblia, e Desejado de Todas as Nações, página tal e tal. Pronto. Né? Aí, segundo quadradinho, segunda área do conhecimento, aprendendo a trabalhar, trabalho útil, tarefas domésticas, serviço e habilidades. O que o seu filho fez durante a semana? Aí, por mais que seja terça, quinta, sexta, ou então colocar as atividades que ele desempenhou de trabalho útil naquela semana. Dia a dia, coloca um itemzinho no quadradinho. Ah, meu filho fez tal coisa, coloca mais um itemzinho no outro dia. Até o final da semana, isso daí está tudo preenchido. Terceira área do conhecimento, meu relacionamento com os outros, caráter e relacionamentos. Então, quando meu filho estava lá trabalhando com meu esposo, ali na roça, sentando mourão, consertando cerca, né? Roçando o terreno, sol quente e tudo mais, aí alguns aspectos do caráter, diligência, perseverança, né? Abnegação, abrir mão de si para poder estar ajudando o pai, né? Enfim, aí durante a semana você vai observar que traços do caráter foram trabalhados com os filhos de acordo com as atividades que eles desempenharam. Vamos para a segunda folha desta semana. Aqui, logo no topo, acima, à sua esquerda. O que aprendi sobre a criação de Deus? Ciência e tecnologia. Já está dizendo aí. Então, ciências. Aí entra qualquer coisa. Por exemplo, se você está na parte de ciências mesmo, se você estuda com ele biologia, se você estuda a parte de... Aí entra, às vezes, física e química, tá bom? Então, a parte das ciências. Por que eu coloquei tecnologia? Porque, às vezes, você está trabalhando um aspecto de informática também com seu filho. Meu filho aprendeu algumas habilidades com relação ao uso do PowerPoint. Exemplo, meu filho aprendeu a converter o Word em PDF. Isso são habilidades, né? Ao lado, o que aprendi sobre leituras e literatura? Quais são as leituras, fora o devocional, que o seu filho está fazendo? Aí você registra ali. Ao lado, aprendendo a me comunicar por meio de escrita, gramática, caligrafia, redação, relatório diário. Ou seja, são língua portuguesa de uma forma geral. Ali eu só tô dando as dicas do que pode ser utilizado ali. Né? Então, aí o que você trabalhou com seu filho nessa semana, estudou, ele fez uma cópia, ele escreveu uma carta para o amigo dele, ele digitou, aí entra na tecnologia também, digitou um e-mail, enviou um e-mail para o amigo, entende? Vamos para o quadradinho de baixo, cuidados com o meu corpo, atividades físicas
e saúde, né? Então, aprendeu algum tratamento natural, né? Que mais? Ele fez atividade física ao fazer que trabalho no sítio? Que tarefa no sítio? Se é que mora no sítio. Vamos fazer uma caminhada. Uma caminhada é em família. Pronto, entra aqui. Entende? Embaixo. O que aprendi sobre raciocínio lógico? Aqui entra a matemática e resolução dos problemas. Consegue perceber que, ao colocarmos as áreas do conhecimento, todas as disciplinas elas estão sendo contempladas junto com os pilares da educação verdadeira? Então, aqui entra a questão tudo relativo à matemática, quer seja a matemática prática, inserida no seu dia a dia, ou a matemática intencional, porque quando os nossos filhos são mais velhos, a gente sai um pouco daquela matemática prática do dia a dia e já é uma matemática intencional por meio de problemas, resolução de problemas, operações, né? Aqui nessa faixa etária, a gente já trabalha, já ensina para os filhos a questão de matemática financeira, né? Juros simples, regras de 3, enfim, é o que entra aqui. Vamos para o lado, sendo criativo, aqui entra arte, artesanato, música e outros. Seu filho faz aula de música, né? Ele faz aula de música, então ali ele teve aula de música com o professor tal, estudou tal coisa. Pronto, já foi contemplado o quadradinho ali. Né? Arte. Se você está estudando geografia, eu fiz muito isso com meu filho. Quando eu estava estudando meu filho, pontos cardeais, por exemplo, então, aí ele desenhou uma rosa dos ventos, uma coisa mais linda, uma rosa dos ventos, né? E ele fez com sombreado, sabe? Ele usou esfuminho, ficou lindo, só no lápis. Então, aqui, ao mesmo tempo que foi geografia, foi também arte. Deu para entender? Então, a mesma área do conhecimento, você pode ter atividades que se encaixem em dois quadradinhos das áreas do conhecimento. Né? Vamos ao lado. O que aprendi sobre eventos e pessoas do passado? História, aí entra história e biografia. Eu lembro que, na época, meu filho estava lendo o livro Madison, A Linda Fazenda de Deus. Esse é um livro que falava sobre a vida de dois grandes educadores adventistas do sétimo dia, que é Edward Sutherland e Percy McGann. E esses dois educadores, Marcos estava lendo a respeito dele, e aí eu ia registrando aqui o que ele ia fazendo. Terminou, ele foi para um livro da Editora dos Pioneiros, que era A Vida de Tiago White. Mesma coisa, entra aqui, além de ser história da igreja, também é biografia. Né? Eu não preciso necessariamente fazer com que seja uma biografia, pode ser apenas história. Por exemplo, o livro do professor Silas, que é de história antiga, eu posso preencher aqui as páginas, entendeu? O tema e as páginas. Vamos acima, o quadradinho acima. O que aprendi sobre pessoas e lugares? Geografia e línguas estrangeiras. Né? Então, eu coloquei no mesmo quadradinho. Não necessariamente a geografia está interrelacionada com as línguas estrangeiras, mas geografia, se você estudou um tópico de geografia com seu filho, e se ele também estudou, por exemplo, ele estudou no aplicativo tal, sobre tal coisa em inglês, pronto, registra ali. Né? E aqui nós fechamos a primeira semana. Então, essas duas folhas, tanto aquela anterior como essa, elas compõem uma semana. Pronto. E esse padrão, ele vai se repetindo semana a semana. Na última folha, olha, a Rúbia está passando aí para vocês verem que é o mesmo padrão, não muda. Você só vai registrando. O que é positivo, extremamente positivo? Por que eu me identifiquei com esse caderno de registro de atividades? Eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu abro aqui para uma semana, ao abrir para uma semana, então está aqui a primeira semana, e aqui a segunda folha da primeira semana ainda. Ocorreu algumas vezes de, por exemplo, esse quadradinho aqui, ele ficar em branco. Na semana seguinte, quando eu ia planejar a semana do meu filho, eu olhava aqui esse quadradinho em branco, eu disse, eu não trabalhei, qual é esse?
ciência e tecnologia, ou então biologia, se for o caso com ele. Então, isso já é um alerta para mim, visualmente, porque o quadradinho está em branco, para eu dizer, não, eu não posso deixar passar isso para essa semana que vai entrar. E aí eu já compenso, né? Já é um lembrete para mim, para que eu possa manter todas as tarefas do meu filho que eu planejei para a semana sem falha, né? No final do caderno de registro de atividades, eu coloquei assim, ó, livros que li este ano. Então, aqui tem o livro e o autor. Pode incluir também a data de início e de fim da leitura. Fica a critério do papai e da mamãe, tá bom? Então, este é o nosso caderno de registro de atividades do Ministério Planoado Homeschooling. Então, aqui nós apresentamos às famílias dois recursos importantes para ajudar tanto no planejamento quanto no registro das atividades do planejamento, né? E esses dois recursos, obviamente, nós vamos estar disponibilizando. A pessoa que vai estar responsável, né, do Ministério por estar se comunicando com os pais interessados é a Michaele. Ela é pedagoga e ela nos auxilia também na parte de secretariado do Ministério. Então, nós vamos disponibilizar posteriormente, através das listas de transmissão, dos grupos que nós fazemos parte, dos grupos do Ministério, nós vamos estar disponibilizando o contato da Michaele, os valores e a forma de adquirir. Nesse momento, nós gostaríamos de saber se alguma família tem algum questionamento, alguma dúvida, se gostaria de fazer alguma pergunta, e nós estamos à disposição para poder responder.